Olá, queridos amados irmãos de Cristo, mais uma vez seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, nessa nona semana do tempo comum, quarta-feira, dia 2 de junho, a paz de Jesus Cristo no coração dos seres humanos, ele é um paraíso. Nós buscamos a felicidade para encontrarmos a paz e assim podemos viver neste mundo na graça. Mas deste modo, nós visamos primeiramente colocar o nosso foco na saúde. Isto é, nós primeiro colocamos o nosso foco no nosso corpo humano, na nossa mente humana. Buscamos a manter o corpo físico num estado de saúde para que ele não envelhece, que seja cuidado, que é, que faz tantas pessoas que fazem plásticas, tantas pessoas que buscam estética, academia, tantas outras coisas. Sim, é necessário nós cuidarmos do nosso corpo humano. É necessário, é sim. É um dom, é a alegria de Deus. Deus nos deu para que nós possamos cuidar do nosso corpo. Sim, é verdade. Mas nós não podemos descuidar da outra parte, que é a nossa alma. Primeiramente, nós estamos querendo buscar a cuidar do corpo, a manter o corpo juvenil, mas nós deixamos a nossa alma ser uma alma velha, desgastada e sem força para lutar. Nós queremos colocar músculos nos braços, mostramos os músculos, mas não queremos colocar força na alma para quando vier as tempestades, para quando vier o mar alvoroço, nós temos braços para poder nadar. Isso é necessário também e está na alma. Então a saúde ela é muito rica, é muito bom para o nosso corpo humano, para tudo. Mas por isso, mais uma vez, eu falo, a nossa alma também precisa de saúde. Pois a paz na alma, ela é extraordinariamente um amor que nos leva ao extremo amor que é Cristo. É necessário nós alimentarmos a alma para mantermos a nossa alma forte no amor de Cristo. Não, a gente não se pode descansar e nem se ter tranquilidade se nós não temos paz dentro de nós mesmos. Observe se nós fazemos qualquer coisa se nós não temos paz dentro de nós. E quando isso acontece, quando nós não temos paz dentro de nós mesmos, é a nossa alma que está fraca. É nossa alma que não tem força para lutar contra os espíritos do mal que queiram matá-la. Se nós queremos ajudar o nosso corpo humano a ter aquela imagem de um corpo bonito, mas a alma está tão morrendo, está tão fisicamente fraca, tão frágil, tão anorexa, tão doentia, que não adianta nada. O que mostra fora é praticamente o que se encontra dentro. E é assim que é necessário é que o corpo e a alma eles andem no mesmo caminho. É necessário que o que se encontra na alma, o que se transparece, o que se mostra no corpo, o que se mostra no corpo, o que se encontra na alma. Aí acontecerá esse sorriso frequente. Toda hora nós olhamos para nossos irmãos, nós iremos ver a luz da sua alma. Nós iremos ver o sorriso de Cristo, que se encontra frequentemente em nossas pessoas, em cada um de nós. Agora, se a gente imaginar, nós passamos por uma batalha em que nós desgastamos profundamente e vencemos. O nosso corpo e a nossa alma, depois dessa batalha e depois dessa briga, ele entra no estado de paz, no estado calmo, no estado tranquilo e mantém-se nós saímos desse poder do mal. Mas tudo isso também pode se acontecer uma falsa segurança, uma segurança perigosa. Se o corpo e a alma não estiver atento
a esses espíritos malignos que saíram, que perderam essa batalha. Lembra-se que eles sempre, quando eles saem, eles vão ao deserto e eles voltam com 7 espíritos mais fortes do que eles para voltar à batalha de novo. E assim eles esperam então amoitado a um vacilo do corpo, um vacilo da alma, para que eles possam entrar. E quando eles entram, eles querem devastar e querem simplesmente aniquilar, porque eles não aceitam derrota. Por isso que nós temos que alimentar a alma, para nossas almas estarem mais fortes. Sabemos que a tentação ela é necessária. Às vezes é para provar a nossa fé. Às vezes é necessária para que possamos ser fortificados. E é permitida pelo nosso Senhor que vem provar para nós a virtude, dá para nós esperança, o amor, vem tudo isso fortalecendo. Quando nós não vamos na academia, nós não balançamos o braço fica endurecido, é a mesma coisa a tentação. É esses aparelhos físicos que é necessário que então a nossa alma adquira os músculos necessários para enfrentar a batalha com esses inimigos que estão aí à espera, simplesmente esperando um vacilo nosso. Nós precisamos estar sempre na presença de Jesus Cristo. E assim nós sempre iremos vencer a batalha, mas com Cristo. Mas sem Cristo nós não conseguimos mover uma palha. Por isso, queridos amados, queremos agradecer a cada um de vocês que está nos ajudando com as leituras, com as reflexões. E assim permaneça conosco sempre e ajudando nós nesse caminho da evangelização. Neste momento das nossas orações, possamos então rezarmos a Deus Pai. Pai amado, Pai misericordioso, o Senhor que é verdade, o Senhor que é a palavra, o Senhor que é o amor que nos dá a vida, que transforma os nossos desejos em vossos desejos. O Senhor que cura nossas feridas, o Senhor que nos dá força para sairmos dessas armadilhas que nos levam a uma escuridão onde Jesus não se encontra. Pai, consagramos a vós este nosso dia e tudo o que iremos fazer hoje. Permanece conosco, Pai. Isso nós o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Leitura do livro de Tobias. Naqueles dias, tomado de grande tristeza, pus-me a suspirar e a chorar. E depois comecei a rezar entre gemidos: Senhor, tu és justo, e justas são todas as tuas obras. Todos os meus caminhos são misericórdia e verdade, e és tu quem julga o mundo. Agora, Senhor, lembra-te de mim, olhe para mim e não me castigues por causa dos meus pecados, de minhas transgressões ou de meus pais, que pecaram diante de ti. Porque não obedecemos aos teus preceitos, entregaste-nos à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e fizeste de nós assunto de provérbios, alvo de zombaria e de injúria em todas as nações, entre as quais nos dispersaste. Agora, porém, veio que são verdadeiros os teus inúmeros julgamentos, quando te tratas segundo os meus pecados e os pecados de meus pais, pois não cumprimos teus mandamentos, nem caminhamos na verdade diante de ti. Trate-me, pois, como de apouver. Ordena que seja retomado de mim o meu espírito, para que eu desapareça da face da terra e me transforme em terra. Para mim é melhor morrer do que viver, pois tenho ouvido injúrias caluniosas e sinto em mim profunda tristeza. Senhor, ordena que eu seja libertado desta angústia. Deixa-me ir para a morada eterna e não afaste, Senhor, de mim a tua face. Para mim é preferível morrer a ver tão grande angústia em minha vida, ouvindo ainda tais injúrias. Naquele mesmo dia, Sara, filha de Raquel, que morava em Ecbatama, na Média, teve também de ouvir injúrias de uma das escravas de seu pai.
Ela fora dada em casamento a 7 homens, mas o perverso demônio, Asmodeu, havia-os matado antes de estarem com ela como esposa. A escrava disse-lhe: És tu que sufocas teus maridos. Já foste dada a 7 homens e de nenhum até agora tiveste proveito. Por que nos espancas por terem morrido os teus maridos? Vai-te embora com eles e jamais vejamos filho ou filha nascidos de ti. Naquele dia, Sara ficou com a alma cheia de tristeza e pôs-se a chorar. E subiu ao aposento de seu pai, no andar superior, com a intenção de se enforcar. Mas, pensando melhor, disse consigo mesma: Não quero que venham injuriar a meu pai e dizer-lhe: Tinhas uma filha muito querida e ela enforcou-se por causa de suas desgraças. Assim, eu faria baixar à sepultura a velhice amargurada de meu pai. É melhor para mim, em vez de me enforcar, pedir ao Senhor que me faça morrer, para não mais ouvir injúrias em minha vida. No mesmo instante, estendendo as mãos em direção à janela, fez uma oração. Tu és bendito, Deus de misericórdia, e é bendito eternamente o teu nome. Na mesma hora, a prece dos dois foi ouvida perante a glória de Deus, e Rafael foi enviado para curar a ambos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 24. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Senhor meu Deus, a vós elevo minha alma, em vós confio. Que eu não seja envergonhado, triunfem sobre mim os inimigos. Não se envergonha quem em vós põe a esperança, mas sim quem nega para nada a sua fé. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Mostrai-me, Senhor, vossos caminhos, fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Eu vos espero, ó Senhor, todos os dias. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim, lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. O Senhor é piedade e retidão. Reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e os pobres ele ensina o seu caminho. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição. Lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morre o irmão de alguém e deixa a esposa sem filho, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes a Escritura e nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu.
Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meus queridos. Hoje, nessa nossa reflexão, nessa quarta-feira, 2 de junho, ficamos sem ação quando nós deparamos com alguma coisa que nos surpreende. Isso é, nós ficamos paralisados, ficamos com medo. E uma das primeiras coisas que automaticamente faz dentro de nós é choro, é nós chorarmos. Quando a gente não chora, a gente grita, nós colocamos os nossos sentimentos à prova. Mas existem situações que nós não conseguimos expressar nada, devido ao susto ou algum ato que está acontecendo. Assim, nós nos enchemos de tristeza e questionamos por que isso está acontecendo conosco. Na nossa primeira leitura, mostra a reação de duas pessoas que estão passando por dificuldades. Tobias e Sara sofriam com provações e se enchiam de tristeza. Por vezes, vivemos o sofrimento como algo que nos envolve e que nos sufoca. Então reagimos como peixe fora d'água, ou lançado na areia da terra, ou lançado na areia da praia. Nós gritamos, fazemos pergunta, exigimos resposta, nós procuramos saída, buscamos distrações e calmamente e acaba entrando em outras coisas, entrando nas drogas, entrando nas bebidas, entrando em tantas confusões. Nós acabamos acusando-nos de todas as situações. Se nós lembrarmos de Deus neste momento de tanta raiva, tanto sufoco e tanta escuridão, se nós lembrarmos de nosso Deus, a única coisa que nós vamos lembrar é para interrogar Deus. E para interrogar. Talvez mesmo para acusar. Ou para exigir remédio, exigir cura, exigir sair dessa situação e brigar com Deus. Falar por que eu estou aqui fazendo, por que eu estou isso, por que aconteceu isso. Questionar tantas coisas, murmurando, reclamando, xingando, e fala que não quer mais viver na presença de Deus e quer sair de Deus, e acaba falando tantas coisas. Mas Tobias também ele sofria. Sara foi provada com a morte de tantos maridos. Ela perdeu 7 maridos. E ela queria, depois do último, ela queria se morrer, ela queria se matar. Ela queria pegar uma cordinha, passar no pescoço e se matar. Mas, antes de tudo, eles invocaram confiantemente no Senhor. Assim, Tobias e Sara, eles mostram totalmente diferente quando acontece esse tempo de provação. Ambos, eles rezam. Ambos, eles se abrem a Deus. Porque ambos eles se reconhecem como criatura. Uma criatura limitada. Uma criatura cheia de carência. Eles dirigem a Deus não para reclamar dos sofrimentos. Eles dirigem a Deus para louvar, para adorar,
para se encher de esperança, para se encher de fortaleza, para encher-se de confiança. E tudo isso animam a eles diante de Deus. Eles confessam seus pecados a Deus, porque eles sabem que Deus tem um coração grande e que Deus é o Deus da vida. Em suas orações não pensa somente em si mesmo, eles pensam nos próximos, eles pensam nas pessoas que precisam. As orações de Tobias e Sara são maravilhosas, são belas, são lindas orações. A oração de Tobias é uma prece do homem banhado em lágrimas, se descorajando, que não enxerga um futuro na sua frente, mas que coloca Deus diante de toda a sua preocupação. Coloca Deus diante, falando que Deus é a sua verdade. Porque ele continua a acreditar na justiça de Deus. Ele continua na misericórdia de Deus. Ele continua a confiar na lealdade de Deus. Na sua aflição, ele pede a Deus a única coisa que ainda lhe é possível, a morte. Observa, será que nós temos coragem diante de um sofrimento, diante de tantas dores, de tantas acusações? Será que nós temos coragem de pedir a morte a Deus? Será que a morte é para não querer mais sofrer? Ou simplesmente é para que não quer mais ter a vida? Ou realmente é para ter a vida de volta em Deus? Essa é a morte que Tobias pediu. Ele morreu para o mundo, para viver em Deus, para viver em Cristo, para viver essa bondade de amor. Se a gente observar, também tem outros profetas que também fizeram os mesmos pedidos. Elias, o profeta Elias. Mas Deus é capaz de muito mais daquilo que a gente pede. Por isso, ele não dá a Tobias e não dá a Elias a morte. Ele dá a vida. Para Deus tudo tem solução. Para Deus tudo é possível. Observa a oração de Sara. A oração de Sara é um grito das mulheres desesperadas, das mulheres iludidas, insultadas, das mulheres violadas, das mulheres que não têm proteção, das mulheres que olham para a vida e não vê futuro. Mas também ela não se deixa ser dominada pelo desespero. Diante de Deus, ela banha-se em lágrimas. Ela pede para ser libertada das desgraças. Ela pede para ser curada daquela espécie de maldição que faz com que os seus maridos morrem. Se a gente observarmos a oração de Tobias e de Sara, apesar de parecer um desespero, parece que é uma oração de um desesperado, mas ela transmite, ela passa fé. Eles deixam transmitir a fé, eles transmitem a humildade, ele transmite a confiança, ele transmite a vontade de Deus na vida deles. E Deus corresponde aos seus pedidos, enviando seus anjos para socorrê-los. Que Jesus, assim, ele faz conosco. Que Jesus, ele vem nos penetrar na profundeza do nosso coração nesse dia de hoje. Que Jesus, ele venha transformar o sofrimento que nós estamos passando, essa via sacra da nossa vida, em um caminho de ressurreição. Assim pedimos a Deus a misericórdia sobre nossa vida. Nós louvamos e agradecemos a Deus pelo dom da vida. Assim, Pai amado, derrama sobre cada um de nós a tua bênção.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.